Não julgais os outros para que você não seja julgado. Na palavra de Deus nós vamos aprender muito sobre isso hoje. Para a gente ser mais empático, para a gente ser mais acolhedor com a vida do outro. Eu vou dizer para você que é muito comum a gente encontrar isso nas famílias, no grupo familiar, né? Principalmente quando tem algum problema, alguma crise, especialmente quando envolve muitos os irmãos, né? Quando a gente tem assim um problema de saúde com um pai, por exemplo, né? Ah, eu não posso ficar com meu pai porque eu trabalho. O meu irmão pode, porque o meu irmão ele não tem filhos, o meu irmão pode por causa que ele trabalha outro horário. A gente sempre olha o que o outro pode fazer, às vezes julgando até mesmo que ele pode mais ou pode de menos. A gente não pode fazer esse tipo de julgamento para começar. A gente tem que fazer o nosso melhor, assumir a nossa responsabilidade dentro daquela situação. Para você pode ser fácil, mas para o outro não. As condições dele, o estilo de vida, a estrutura que ele tem na vida, a própria condição humana dele é diferente da sua. A gente costuma olhar muito assim, superficialmente a vida do outro, que a vida do outro sempre é mais fácil, a sua é sempre mais difícil, né? Você não sabe da realidade do outro, nós não sabemos da realidade do outro, da verdade do outro. Primeiro porque a gente nem pergunta, né? A gente só acha, a gente pensa demais sobre o outro, mas a gente nunca sentou com o outro para saber realmente como é para ele, talvez, uma tarefa de cuidar de um pai, de uma mãe, de um avô, de um doente no hospital. A gente não sabe. É importante a gente colocar isso na nossa prática, na nossa experiência de vida, para a gente voltar um pouquinho esse olhar para a nossa própria vida. Da gente poder cuidar da nossa própria vida. Né, padre? Aquela frase, né? Cuide da sua própria vida, desde que do outro o outro cuide, né? É bem comum a gente pensar assim, é verdade. Só que a gente precisa colocar em prática. Tudo que a gente faz nessa vida, Deus olha. Não pense que, Deus está vendo o que o outro está fazendo. Deus está vendo que você está julgando. Olha, Deus está vendo que ele não está fazendo. Deus está vendo que você está olhando para a vida do outro e não está olhando para a sua vida. Que seja pouco, que seja muito, seja qual for a situação, que a gente cuide mais da nossa própria vida. Que a gente seja mais empático, que a gente seja mais acolhedor com a vida do nosso irmão. Na palavra de Deus, hoje em Mateus capítulo 7, versículo 1. É um trecho bem pequenininho. Olha, mas Padre Eduardo vai nos ajudar a compreender melhor esse momento e essa prática de sermos mais acolhedor com a vida do nosso irmão. Então, é Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis os outros e Deus não vos julgará. Pois com o mesmo critério com que julgardes os outros, sereis julgados. E a mesma medida que usardes para medir os outros, será aplicada também a vós. O Evangelho de Mateus deixa claro que ninguém escapa do julgamento de Deus. Mas o julgamento de Deus, Mateus deixa isso muito claro também, pertence única e exclusivamente a Deus. Nós não devemos tomar para nós mesmos essa função que é própria de Deus, de nos julgar. E é interessante que já a vida de São Mateus deixa claro que Deus nos julga com misericórdia. Se a gente examinar, por exemplo, a própria vida do evangelista Mateus. Mateus era considerado um pecador público, ele era um jovem coletor de impostos, ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. E naquela época, e também muito tempo antes de Mateus, os coletores de impostos eram julgados com muita dureza. Mas eu acho muito bonito nessa experiência da vocação de Mateus. Ao comentar esse episódio da Sagrada Escritura, do chamado que Jesus dirige a Mateus, São Beda, o Venerável, diz que Jesus olhou para Mateus com misericórdia e o escolheu. Veja o jeito de Jesus entender o outro, olhar o outro. Jesus olha com misericórdia. E esse olhar de Jesus provoca em Mateus, que era de fato um pecador público, se converter, mudar de vida a ponto de segui-lo, a ponto de anunciar com Jesus as alegrias do Evangelho. Por isso que o jeito de Deus olhar para cada um de nós
é sempre com misericórdia, é sempre com ternura. E quando Mateus nos lembra que o próprio Jesus nos fala sobre a importância de não julgar o outro, Mateus certamente fala de uma experiência própria, fala da sua própria vida, daquilo que aconteceu com ele. Porque o julgamento de Deus, o julgamento que Deus faz do mundo, da nossa história e de nós mesmos, é marcado principalmente pela misericórdia. E esse é o caminho quando nós enxergamos no outro algo de errado, de diferente, de imperfeito, mais do que julgar, ou ao contrário de julgar. Por que a gente não olha com misericórdia, assim como Jesus fez com Mateus? Olhar para o outro com misericórdia, talvez orientando, conversando com ele, chamando a pessoa à parte, para que ela possa de fato deixar de lado aquilo que ainda não é de Deus. Julgar significa esperar que o outro melhore. Isso sim nós podemos fazer, incentivar o outro a sair do erro, a sair da confusão, do problema, porque muitas vezes as pessoas precisam de fato da nossa ajuda e o Evangelho de hoje deixa isso claro. O julgamento, o olhar que Deus faz da história é um julgamento sempre em vista da misericórdia, do bem comum, do acolhimento. É esse o nosso desejo. E ao dirigir o nosso olhar para Nossa Senhora, nós queremos reconhecer o bem que Deus faz na nossa vida e na vida daqueles a quem nós amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós.